a porcos. Etimologias e insultos da língua portuguesa por Aires Ferreira. Olá, meu nome é Aires Ferreira. Infelizmente, devido à censura algorítmica, precisamos mesmo que tu comentes, que tu partilhes, que tu carregues nos sininhos, mas acima de tudo que partilhes e comentes, que deixes um like, que faças essas coisas, de modo a que o algoritmo perca o seu efeito e espalhe isto, que não é insulto, não é brejarice, é cultura, é conhecimento e é, acima de tudo, a nossa bonita língua portuguesa. Espero que gostes. Obrigado. Abjeto. A palavra abjeto tem origem no latim abjectus, que é o particípio passado de abicere, significando lançar fora, atirar para baixo ou rejeitar. O sentido original refere-se a algo ou alguém lançado para baixo ou rebaixado. Com o tempo, passou a ser usado de forma figurativa para descrever algo desprezível, vil ou humilhante, mantendo a ideia de estar em baixo em termos morais ou sociais. Na língua portuguesa, o termo é usado com esses significados figurativos, aplicando-se a situações, atitudes ou pessoas consideradas indignas ou baixas que causam asco ou nojo. Abominável. Das neves ou dos desertos. Apesar de hoje em dia nos remeter para americanos alucinados, abominável é insulto antigo. Deriva do latim abominabilis, que vem do verbo abominare, cujo significado original era desviar-se de algo com horror ou evitar algo que causa repulsa. O sentido literal da abominare seria algo como afastar-se de um presságio ou augúrio desfavorável. Ligado ao temor de sinais considerados malignos ou proféticos na cultura romana. Com o tempo, o termo evoluiu para designar tudo o que é detestável, repulsivo ou moralmente condenável. Em português, abominável mantém essa conotação, referindo-se a algo ou alguém que causa nojo, desprezo ou horror profundo. Aborto. Sendo popular entre os jovens, aborto é também de origem antiga. A palavra aborto tem origem no latim abortus, que é o particípio passado de aboriri. O significado literal de aboriri era não chegar a nascer, ou falhar no surgimento. No latim, abortus designava tanto o ato de um nascimento interrompido, natural ou induzido, quanto o feto que não chegou a desenvolver-se plenamente. Sabe-se que na Idade Média era já utilizado na Península Ibérica para descrever um feto mal formado de alguns quadrúpedes. Concordando-se ou não com as leis, a verdade é que não falta quem mereça esta palavra para ser descrito, não é verdade? Abstruso. A palavra abstruso tem origem no latim abstrusus, que é o particípio passado do verbo abstruere. O verbo abstruere significava originalmente esconder, ocultar ou encobrir, referindo-se à ação de ocultar ou tornar algo difícil de perceber ou entender. Assim, abstruso, que veio do latim abstrusus, adquiriu o sentido de algo difícil de entender, obscuro ou complexo, algo que está escondido ou dificilmente acessível à compreensão. No fundo, aqueles que têm a mania que são espertos e escondem a sua ignorância por trás de palavras como abstruso. Acanaviado. A palavra acanaviado tem origem no verbo acanaviar, que está relacionado ao termo cana, uma planta da qual se faz um bastão ou vara, e também ao verbo aviar, que significa preparar ou arranjar algo. No contexto de insulto,
O termo está relacionado com uma conotação negativa de fraqueza ou desgaste físico e mental, geralmente utilizado para insultar alguém de forma a indicar que essa pessoa está numa condição de grande inferioridade ou humilhação. Sérgio Luís de Carvalho refere que no final do século XVI as autoridades nipónicas decidiram pôr termo às baboseiras dos missionários jesuítas. Um dos métodos para fazer era o acanaviamento, que consistia em introduzir agulhas de cana de aveia entre as unhas dos detidos. Uma pena já não se poder fazer isso a alguns acanaviados que andam por aí, não é? Acéfalo. A palavra acéfalo tem origem no grego akéfalos, que significa, literalmente, sem cabeça, referindo-se, no seu sentido mais original, a algo ou alguém que carece de cabeça, ou seja, a uma ausência de liderança, de razão ou direção. No uso figurado, a palavra acéfalo passou a ser utilizada para designar uma pessoa ou coisa sem pensamento ou sem capacidade de liderança ou racionalidade, frequentemente associada a uma falta de inteligência ou de autonomia. No contexto de insulto, acéfalo pode ser usado para descrever alguém considerado desprovido de inteligência, sem capacidade de pensamento próprio ou sem cérebro. Acéfalo pode ser, por isso, um insulto não muito eficaz se dito a um acéfalo. Alarve. A palavra alarve tem origem no árabe al-arab, que significa os árabes. Mas o termo passou a ser utilizado no português medieval com o significado de bárbaro ou indivíduo rude e grosseiro. A palavra também pode ter influências do latim vulgar, onde alarvus foi utilizado para designar alguém sujo, grosseiro ou desleixado. Ao longo do tempo, o termo alarve foi associando-se a uma pessoa de comportamento vulgar, impúdico, rude ou sem educação, frequentemente usada para insultar alguém que se comporta de forma grosseira, vulgar ou repulsiva. No contexto de insulto, alarve é usado para descrever alguém como sendo repulsivo, de mau gosto, sem classe, ou de uma forma mais intensa, alguém com atitudes nojentas e desprezíveis. A palavra carrega conotações de desprezo e desdém, sendo frequentemente empregada para criticar comportamentos considerados socialmente inaceitáveis ou vulgarmente desagradáveis. Amigo da onça. Um falso amigo. Amigo da onça usa-se para descrever pessoas que se fazem passar por amigas, mas acabam a trair ou prejudicar os outros. A expressão surge em 1947 na revista Cruzeiro pelo autor brasileiro Andrade Maranhão. Eis a história. Dois amigos andam pelo mato a caçar quando um deles pergunta ao outro o que faria se surgisse uma onça. Ora, dava-lhe um tiro, mas e se a espingarda encravasse? Então defender-me-ia com o meu facalhão. E se não tivesses o teu facalhão? Bom, aí serviria uma árvore. E se não houvessem árvores por perto? Homem, nesse caso eu fugia. E se o medo tolhesse os movimentos? Oh criatura, mas tu és meu amigo ou amigo da onça? E assim a história cruzou o Atlântico e, como não faltam amigos da onça, pegou também por terras lusas. A revista. Não faltam revistas por este YouTube fora, não é? A palavra revista tem origem no italiano arrivista, que deriva do verbo arrivare, que significa chegar a algum lugar ou alcançar um destino. O termo revista era utilizado para descrever uma pessoa que, de forma ambiciosa e muitas vezes sem escrúpulos, procura ascender socialmente ou atingir posições de poder ou prestígio, muitas vezes sem se preocupar com os meios ou com as consequências. No contexto de insulto, a revista passou a ser usado para descrever alguém que, de forma oportunista, busca o sucesso e a ascensão social a qualquer custo, sem se importar com a moralidade ou com as normas sociais. Essa pessoa é vista como alguém que se aproveita das circunstâncias para alcançar os seus próprios interesses, muitas vezes de forma egoísta e sem consideração pelos outros. Portanto, a revista é uma forma de insulto que denota desconfiança e desprezo por alguém que é considerado excessivamente ambicioso e desonesto na busca pelo sucesso.
faz like, se subscreve e ativa o sininho. Arrotar postas de pescada é fruto de mera especulação. Mas arrotar postas de pescada terá origem antiga. Na Idade Média e até na Moderna, a dieta em Portugal resumia-se a pão, vinho e sopa, quando em vez uma carnita e o peixe mais abundante e barato da altura, que era a estimada sardinha. Porém, não faltavam já os que se gabavam incessantemente, que fingiam ser o que não eram, que mesmo tendo comido pão e meia sardinha, ao arrotar, parecia que tinham comido uma fresca pescada. Tantos anos depois, continua a não faltar quem arrote postas de pescada. Asno. Um dos mais injustos. Já conheço burros de 4 patas tão mais inteligentes que os de 2. A palavra asno tem origem no latim asinus, que significa burro ou asno. Já pelos romanos, o termo era utilizado para designar um pretencioso ignorante. Hoje em dia, e no contexto de insulto, a palavra asno é frequentemente utilizada para designar uma pessoa que é considerada burra, estúpida ou tola. A comparação com o animal surge devido à ideia popular de que o burro, embora resistente e útil em algumas tarefas, é visto como um animal com pouca inteligência ou astúcia. Portanto, quando alguém é chamado de asno, está a ser insultado por ser considerado incapaz de pensar ou agir de forma inteligente. Escroso. Apesar de todos sabermos o que é, a origem do termo gera debate. Uns dizem que é do grego escara, traduzindo-se para crosta de ferida ou casca. Outros ainda referem o latim asquerossos, que deriva de asqueri, que significa sentir nojo ou repulsão. O sufixo osus indica uma característica ou tendência, portanto, asqueroso refere-se a algo, alguém que provoca nojo ou repulsa, algo extremamente desagradável. No contexto de insulto, asqueroso é utilizado para descrever uma pessoa ou coisa que é vista como nojenta, repulsiva, altamente desagradável, tanto em termos físicos como comportamentais. O termo carrega uma forte conotação de desprezo, sendo associado a atitudes ou características que provocam aversão ou repulsa, seja pela sua moralidade, aparência ou comportamentos considerados repugnantes. Portanto, ao chamar alguém de asqueroso, está-se a expressar uma crítica intensa e negativa, referindo-se à pessoa como alguém digno de repúdio, geralmente de forma desprovida de higiene, ética ou respeito. Badameco. Outro insulto com origens por confirmar. Sérgio Luís de Carvalho garante que vem dos romanos e de vademecum, que se traduziria por anda comigo. Tratava-se de um pequeno manual sobre coisas práticas que os romanos levariam para todo o lado consigo. A julgar pela evolução do termo, talvez não tivesse de facto muita qualidade. Porém, há ainda quem sugira que a palavra é espanhola e que por sua vez pode ter origem no termo bandarro, que designava a parte do sino que bate, sugerindo algo de pouco valor ou insignificante. No contexto de insulto, badameco é uma forma de descrever alguém que é considerado imaturo, incivilizado ou até mesmo um indivíduo desonesto ou sem princípios. A pessoa chamada de badameco é vista como alguém com comportamentos grosseiros, rudes ou mesmo moralmente duvidosos. Também pode ser utilizado para referir a alguém que, embora tentando aparentar ser importante, é ridículo ou desprezível. Portanto, o uso de badameco para insultar alguém transmite uma conotação de desprezo por essa pessoa, como alguém sem valor, indesejável ou inadequado socialmente. Badamerda. Por norma é um destino. Vai à badamerda. Sérgio Luís de Carvalho especula, e quanto a mim muito bem, que o termo é a corrupção da expressão vai beber da merda. Como sabemos, antes dos esgotos, os dejetos eram atirados janela fora para irem de encontro a rios. Ora, sugerir que alguém bebesse tais líquidos
foi forte o suficiente para o insulto chegar até aos dias de hoje. Como prova, no primeiro volume de Memórias de Raul Brandão, o escritor José António de Freitas disse a Barros Gomes: "Vai beber da merda!" E saiu furioso. Repetir sucessivamente "vai beber da merda" facilmente poderá explicar tão curiosa expressão. A saber, vai beber da merda, vai beber da merda, vai beber da merda, vai beber da merda, beber da merda, merda, merda. Talvez, quem sabe. Bajulador. O termo vem, para não variar muito, do latim bajolare, que deriva de bajulus, que era um carregador de mercadoria alheia. No contexto de insulto, bajulador é uma palavra usada para descrever uma pessoa que exagera nos elogios ou na adulação, geralmente com o objetivo de agradar alguém em posição de poder ou influência, na esperança de receber algo em troca. A conotação negativa sugere que a pessoa é falsa, interesseira ou submissa e que está disposta a humilhar-se para alcançar os seus próprios objetivos. Bandalho. Eis outro insulto com origem confusa. Poderá vir de bando, o bandalho seria um membro de um bando, poderá ainda ter origem no latim vulgar, bandalia, que designava farrapos ou trapos velhos. Outra interessante teoria é que terá origem no peixe que se enreda nas redes e aí ficam os dias, até amolecer, apodrecer e perder valor. Esse peixe que nada valia era chamado pelos pescadores de o bandalho. No português antigo, o termo passou a referir-se a alguém vestido de uma forma esfarrapada ou desleixada, ou seja, um indivíduo considerado desprezível, sem valor ou caráter. Por extensão, começou a ser utilizado como insulto para descrever pessoas vistas como moralmente reprováveis ou indignas. Bardajão ou bardajona. No contexto de insulto, bardajão é usado para descrever uma pessoa rude, promíscua, sem dignidade ou de comportamento excessivamente ofensivo, servindo como uma forma de rebaixar o caráter de alguém de maneira contundente. Com origem provável no espanhol bardarra, que designava originalmente uma prostituta, uma mulher de má reputação, ou ainda um homossexual passivo. O termo poderá ainda vir de bardag, que em árabe significa escravo, poderá ter vindo do persa bardha, que significa também escravo. Hoje, um bardajão é simplesmente reles, javardo, desagradável. Bastardo. Sendo que a legislação portuguesa diz já não haver bastardos ou filhos ilegítimos desde os anos 70, creio ser importante procurarmos a origem deste tão sonante possível insulto. Provavelmente deriva da palavra germânica relacionada a bast, um tipo de corda ou esteira usada por viajantes. O termo pode ter ligação com o costume de relacionar filhos ilegítimos a viajantes ou pessoas que não pertenciam ao núcleo familiar tradicional, como soldados ou estrangeiros. Ou mesmo bandstu, que significa união com uma segunda mulher. Originalmente, bastardo era um termo jurídico para designar alguém nascido fora do casamento, sem direitos plenos de herança ou filiação legítima. No contexto medieval, isso era altamente estigmatizante, pois a sociedade atribuía grande valor à linhagem legítima e ao casamento como instituição sagrada. Com o tempo, o termo passou a ser usado como insulto, não apenas para descrever a ilegitimidade de nascimento, mas também como forma de acusar alguém de falta de honra, de caráter ou moralidade. No uso moderno, bastardo é um insulto que implica desprezo profundo, frequentemente associado a alguém que age de forma traiçoeira, vil ou desprezível. Besta resulta do latim bestia, que designava um animal não domado. Não só estamos a chamar à pessoa um animal, como ainda por cima, um animal sem regra. Já no século X era usado em Portugal e Espanha, e felizmente, porque não faltam, continua a ser utilizado hoje em dia. Infelizmente, bestial, que de besta deriva, é agora algo positivo, fantástico, bom. Dá-se lá a entender. Biltre.
Eis mais um com origem complicada. Entre os gregos, o biltre era um termo filosófico que caracterizava uma palavra vã, inútil e sem significado. Também credível é a origem no espanhol viltre, uma variante arcaica de vil que deriva do latim vilis, significando de pouco valor, desprezível ou indigno. Os franceses usam bilitre para uma pessoa sem préstimo ou um mendigo. No português, a palavra biltre aderiu a um tom mais específico, usado como insulto para descrever alguém moralmente baixo, mesquinho ou canalha. Bisbilhoteiro. Quem não teve um vizinho assim? O termo terá chegado ao português através do italiano bisbigliare, que significa fazer sons com os lábios, discorrer, palrar. Faz sentido, embora hoje em dia os piores bisbilhoteiros do mundo usem algoritmos silenciosos. E a minha ex vê todos os perfis que eu tenho. Boi. Uso bastante, esquecendo que o próprio animal é doce e não merece tal. O termo vem claro do latim bovis, que designava um macho castrado. Um animal grande, mas pachorrento, dolente e pouco útil. No português do Brasil, o boi é também versátil, havendo várias expressões como tem boi na linha, boi de piranha e o meu preferido, conversa para boi dormir. Bronco. Tosco e rude é um bronco. Vem do latim brocos, que se usava para um objeto irregular, pontiagudo, rugoso e saliente. No fundo, o bronco é tudo o que não seja polido, esteja inacabado. E não faltam, não é? Cabrão. Insulto popular abaixo do Douro. O cabrão vem do étimo caper, usado no latim para cabra e cabrão. Apesar de ser usado em Portugal desde o século XIII, só ganha dimensão insultuosa no século XVIII, descrevendo o marido traído e complacente, também conhecido por corno manso. Hoje em dia, em Portugal, cabrão é muitas vezes usado como insulto genérico, dirigido a alguém a quem se tem raiva ou desprezo. Dependendo do tom e do contexto, pode ser extremamente ofensivo ou usado de forma mais jocosa entre amigos. Ah, meu cabrão. Cagão. O vaidoso. O presunçoso. Porém, o cagão pode também assumir a forma de um medroso. Sim, repito, um medroso. A ligação metafórica está na ideia de cagar-se de medo, ou seja, alguém que não tem coragem em situações desafiadoras ou perigosas. Como é que daí se tornou também insulto a vaidosos e presunçosos, não sei dizer, mas aprovo o uso. Calaceiro. O que pede as calaças. E como imagino que não saibas o que tal são, as calaças eram os restos e as sobras das matanças dos porcos. No Portugal de antigamente, era costume pedintes vaguearem de aldeia em aldeia, pedindo as calaças às famílias que matavam os seus porcos para alimento. Com o tempo, passou a chamar-se calaceiros aos preguiçosos. Como o porco vem embalado, e os seus restos transformados em hambúrgueres, é natural que o termo tenha caído em desuso. Caloteiro. A palavra caloteiro deriva de calote, que significa uma dívida não paga ou um golpe em que alguém deixa de cumprir um compromisso financeiro. A origem de calote é incerta, mas há teorias. Caló é como os ciganos, na sua língua, se referem a si mesmos. Seriam os calós caloteiros? A mim nunca me ficaram a dever nada. Mas
é só uma especulação. Canalha! Que no meu cérebro, antes de escrever um ser reles, vil, traiçoeiro, descreve crianças. No Porto, onde nasci, a canalha são os miúdos. Aliás, tudo indica que a origem é do termo italiano canaglia, que se refere a um conjunto de cães vadios. E eu sou do tempo em que os miúdos andavam ainda na rua, feitos cães vadios. Mas canalha, como insulto, era originalmente empregado ao povo, à arraia miúda, aos populares, usado precisamente por canalhas. Há quem justamente cite Milor Fernandes, humorista brasileiro, que dizia: se você agir com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa, haverá um canalha a menos na Terra. Caralho! Ora, aqui está um dos meus preferidos. Por isso, no caralho, vamos perder algum tempo. Sim, porque até como destino, o dinâmico caralho serve. Para começar, vamos todos dar valor ao caralho, pois existe apenas e só nas línguas latinas ibéricas e em mais lado nenhum caralho. Interessa pouco se vem realmente de latim caraculum, que significa estátua, ou de cararro, do espanhol, que também tem origem incerta. Significa pénis ou genitália masculina e pronto. Sabe-se é que, já no século XIII, aparecia numa cantiga de escárnio e maldizer do trovador galego Pedro Burgalês sobre uma tal de Maria Negra. A saber: e um caralho grande que comprou, ontem ao serão o esfolou, e outra pizza tem já amornada. Também o trovador português Martim Soares, poucos anos depois, criou o personagem Dom Caralhote, uma clara referência ao termo. Caralho é, portanto, antigo e quase uma tradição da nossa língua. Verifique-se ainda a plasticidade do caralho. Como ofensa direta, em muitos casos, o caralho é usado para insultar diretamente alguém com a intenção de desrespeitar a pessoa, geralmente de forma vulgar e agressiva. Normalmente, manda-se para o caralho. Mas também como exclamação de raiva ou surpresa. Que caralho é isto? Neste caso, poderão não ter uma conotação direta de insulto, mas sim de exasperação. O caralho é também usado entre amigos. Em algumas situações informais ou de amizade próxima, pode ser usado de forma mais relaxada, sem grande intenção de ofender, mas mantendo a sua carga vulgar. Por exemplo, oh meu caralho! E ainda figurado e expansivo. A palavra também é utilizada em expressões como fazer um caralho ou ir para o caralho. Das palavras mais bonitas e versáteis da nossa língua, em que até no plural se pode aplicar caralhos te fodam, o caralho merece carinho, o caralho merece atenção e o caralho merece respeito. Chalado. Outra expressão que virá do dialeto cigano. O chalado é o tonto, o tolo, o doidinho, que dá opiniões parvas e tem atitudes irrefletidas. Parva poderá também ser esta associação aos ciganos, já que no latim vulgar, calare, que significa avisar ou chamar, terá ganho uma conotação de distúrbio mental, possivelmente por associação com o ato de gritar ou perder o controle. Fica por esclarecer a origem, mas chalado é usado para descrever uma pessoa que é louca ou irracional, para descrever as pessoas que se comportam de maneira que não corresponde às normas sociais ou que são consideradas excêntricas ou descontroladas. Chato. A palavra chato tem origem no latim vulgar platus, que significa plano ou achatado. A ideia por trás de chato está associada àquilo que é plano, sem relevância ou sem interesse. Algo, alguém que não apresenta estímulo ou que é insuportavelmente repetitivo. A palavra foi evoluindo e assumindo conotações negativas. Quando alguém é descrito como chato, é entendido que a pessoa está a ser irritante ou a incomodar os outros de forma excessiva. Pode ser o tipo de pessoa que não sabe parar de falar, que não entende quando é hora de calar-se ou que se impõe de forma desgastante. É ainda o termo que usamos para um inseto que gosta de habitar nas zonas públicas. Aqui sim, um animal que merece o seu nome associado a tal insulto, não é? Chulo.
Mais um termo vindo do italiano, neste caso de fanciullo, que significa rapazola. O chulo é o que tem mulheres por conta e que as explora. Ou um homem que vive à custa de uma mulher, ou várias. Ou até um oportunista que vive de explorar os outros. No século XVI chegou às línguas ibéricas e enquanto no outro lado da fronteira, em Espanha, se diz chulo de putas, nós tivemos mais classe e ficamos apenas por chulos. Salve seja. Cigano! Calma, bloco de esquerda. Estamos aqui para ensinar história que muitos de vós parecem não saber. É claro que o insulto visa os livres e não raramente os espertos ciganos. Porém, até Almada Negreiros acusou Dantas de ser um cigano. Meio cigano. Um ciganão. Aposto que, para não insultar a etnia, mas para dizer mais sobre o Dantas. Talvez para ter um olho no burro e outro no cigano. Mas mais engraçado é a origem do termo cigano. Pensava-se que os ciganos teriam vindo das terras do Nilo. Em castelhano antigo surgiu assim o egipteano, que degenerou em gitano e mais tarde em gitano. Dei um saltinho para cigano, foi rápido. Cretino. A palavra cretino tem origem no francês crétin, que por sua vez deriva do latim vulgar christianos, significando literalmente cristão. Este uso surgiu nos Alpes franceses, onde o termo era empregado para descrever pessoas com deficiências mentais ou físicas severas, muitas vezes associadas ao bócio e ao atraso mental causado por condições como hipertiroidismo devido à falta de iodo. O uso de crétin inicialmente tinha uma conotação compassiva, referindo-se a estas pessoas como cristãos, enfatizando a sua humanidade e dignidade, apesar das limitações. Contudo, com o tempo, o termo adquiriu uma conotação pejorativa e insultuosa. Eu, curiosamente, ainda conheço muitos cristãos que são verdadeiros cretinos. Descarado. A palavra descarado deriva do verbo descarnar, que tem origem no latim vulgar discarnare, literalmente tirar a carne. Por extensão, passou a significar tirar a face, ou ficar sem vergonha, no sentido figurado de perder a proteção ou o filtro que impede atos ousados, ofensivos ou desrespeitosos. Essa evolução semântica levou ao uso moderno do termo como um insulto. Levezinho, digo eu. É uma crítica que ataca o caráter da pessoa, sugerindo uma falta de vergonha ou de decência. É frequentemente usado em situações de frustração ou indignação, especialmente quando alguém ultrapassa limites sociais ou morais de forma ostensiva. Déspota! A palavra déspota tem origem no grego antigo despostes, que significa senhor, mestre ou aquele que tem poder absoluto sobre algo ou alguém. No contexto original, o termo era usado de forma neutra e até respeitosa, referindo-se ao chefe de uma casa ou soberano de um território. No entanto, ao longo do tempo, especialmente a partir da Idade Média, a palavra adquiriu uma conotação negativa, associada ao abuso de poder. Dá-se lá saber porquê. No contexto coloquial, o termo pode ser usado para criticar não apenas figuras políticas, mas também qualquer pessoa que exerça poder ou controlo de forma injusta ou desmedida. Energúmeno. O termo é usado para insultar alguém considerado estúpido, grosseiro ou desprovido de razão. Mais interessante é a sua origem. Vem do latim energúmenos, que por sua vez deriva do grego antigo energema, significando ação ou trabalho realizado. No entanto, o termo ganhou um significado específico no grego cristão e eclesiástico, referindo-se a alguém possuído por um espírito maligno ou demónio. Em algumas igrejas antigas, ainda podemos observar um espaço chamado narthex, onde os não batizados catecúmenos e os energúmenos poderiam assistir à missa, de longe, claro. Afinal, um energúmeno quer ser assim, longe.
Escória. A palavra escória tem origem no latim scoria, que por sua vez deriva do grego antigo scoria, significando resíduo ou material descartado. Originalmente referia-se à escória metálica, isto é, os restos de metal impuro que são separados durante o processo de fundição. Com o tempo, o termo ganhou uma conotação figurada para descrever algo ou alguém considerado desprezível, inútil ou indigno. No contexto de insulto, escória é uma palavra carregada de desprezo. Compara a pessoa insultada a resíduos inúteis ou indesejáveis, reforçando-se uma visão de total indignidade ou falta de valor. Estafermo. A palavra estafermo tem uma origem curiosa, relacionada inicialmente com a figura medieval utilizada em treinos de cavalaria e depois transformada num insulto para descrever pessoas que se comportam de forma inerte, desajeitada ou inútil. O estafermo era aquele boneco que girava num poste quando atingido, simulando um oponente. Virado do italiano stafermo, significando está quieto. Já no castelhano, a expressão estafermo traduz-se por apático e não no significado que lhe damos deste lado da fronteira. Estrambótico. E eu, que passei a minha vida a dizer estrambólico. Pelos vistos, também é aceite. A palavra estrambótico tem uma origem que remete ao espanhol strambótico, derivada de stramboto no italiano, que por sua vez remonta ao grego tardio strobilus, significando algo que gira ou é excêntrico. O termo passou a ser usado figurativamente para designar algo fora do comum, bizarro ou excêntrico de forma negativa ou jocosa. Estulto. Vem do latim stultus, que era o tolo, o parvo, o estúpido. Já na Idade Média, na Península Ibérica, o termo stulta referia-se a alguém estúpido. Até na Bíblia, pelos vistos, há conselhos para lidar com os estultos. Provérbios 12:16. O estulto manifesta logo a sua raiva, mas o homem sagaz dissimula o desprezo. Estúpido. Um dos preferidos de toda a gente. A palavra estúpido tem origem no latim stupidus, que por sua vez deriva do verbo stupere, que significa ficar atônito, estar espantado ou perder a capacidade de reação. Na sua acessão original, stúpidos referia-se a um estado de paralisia mental ou de pasmo, mais associado a uma incapacidade momentânea de pensar ou agir. Como hoje em dia diríamos, ficar estúpido. A coisa acabou por evoluir para um sentido mais pejorativo, referindo-se à falta de inteligência, ao discernimento, ao bom senso. Enfim, ser estúpido. Estupor! Um dos preferidos da minha mãe. Também ela não deverá saber que está perfeitamente relacionado com estúpido, pois à semelhança de estúpido, também deriva de stopor. Stoporis, que significa entorpecimento, torpor ou pasmo. Os anos fizeram de estupor pessoa desagradável ou malvada e que, precisamente, até nos deixa espantados de tanta malvadez. Fedelho. Possivelmente derivado do latim fotere, cheirar mal ou feder, parece não fazer muito sentido no uso dado hoje em dia à palavra. Porém, quem tenha mudado fraldas já sabe da relação. O termo adquiriu um significado mais figurado e passou a ser usado como uma forma pejorativa ou depreciativa de se referir a uma criança ou jovem, geralmente de forma crítica ou jocosa, sugerindo imaturidade, atrevimento ou falta de experiência. Filho da puta! Eilo, o GOAT, o VIP, o filho da puta. A expressão filho da puta tem origem no latim vulgar e, como muitas outras expressões semelhantes, deriva de uma construção literal, onde filius significa filho e puta designava prostituta. Em latim clássico,
putus ou puta eram termos neutros, referindo-se a crianças ou jovens, mas no latim vulgar, puta começou a ser usado com significado depreciativo de mulher de má reputação. Há quem especule que poderá ter relação com putida, que significa mulher mal cheirosa e de má vida. Para além da cutilante insulto, que leva a árvore genealógica à frente e tudo, é versátil o suficiente para servir como elogio. Exemplo: cá filha da puta de canal tão bom que é este o da serpente, vou subscrever. Entre outros. Fudido. Na minha mente é elogio quando se diz tu és fudido, mas já sugerir um vai-te fuder pode ser insulto. A origem, para não variar muito, é do latim. Futuere significa manter relações sexuais ou coito. Como muitas expressões de origem vulgar, o impacto de fudido depende do contexto cultural e social. Exemplos: situação difícil ou problemática. Estou fudido com este problema. Em apuros, com dificuldades, condição de cansaço ou de desgaste. Depois do treino fiquei todo fudido, esgotado fisicamente. Esse gajo é mesmo fudido. Admirável, habilidoso ou temível. Se é fudido de fazer, muito difícil. Estás fudido da cabeça? Louco ou fora de si? A língua portuguesa é tão versátil, não é? Às vezes tão versátil que é fodida. Fútil. Eu uso bastante. Fútil no dicionário é não ter valor em si mesmo ou desprovido de interesse. Interessante é, possivelmente, a sua origem. Romana, claro está. Os fútilis seriam vasos quebrados, ou seja, vasos que não conseguiam reter líquidos. Inúteis, portanto. No uso moderno, fútil carrega frequentemente um tom crítico ou pejorativo, indicando algo de vazio. No uso moderno, fútil carrega frequentemente um tom crítico ou pejorativo, indicando algo de vazio de profundidade ou significado. Ou seja, a maioria das pessoas com acesso à internet. Gandulo. Outro que eu ouvi a vida toda. A palavra gandulo tem origem obscura, mas acredita-se que esteja relacionada ao espanhol gandul, que significa preguiçoso ou vadio. Não raramente é aplicado com a ideia de marginalidade ou de delinquência. Aparentemente não deve ser usado no Brasil, pois estarás apenas a chamar apanha-bolas dos jogos de futebol. A história vem de um jogador que não jogava nada, que era o Gandul, e ficou. Mas em português refere-se realmente a quem não faz nada. Gatuno. Não falta, não é? A associação de gatuno com furtos e roubos provavelmente surge da analogia com os gatos, conhecidos pela sua agilidade, furtividade e habilidade de se mover silenciosamente. Um gatuno não é por isso apenas um mero ladrão. É um dos bons naquilo que faz. Miau. Hipócrita. Olha que interessante. A palavra hipócrita vem do grego antigo hipócrites, que significa ator ou introdutor. Gentes do teatro, sempre soube. Originalmente, a palavra grega referia-se a alguém que interpretava um papel ou fazia de conta, como um ator do teatro, sendo uma pessoa que, ao atuar, escondia os seus sentimentos verdadeiros. Com o tempo, o significado de hipócritas evoluiu para designar alguém que finge ser o que não é, ou que age de maneira contrária ao que prega, especialmente em questões de moralidade ou princípios. Alguém que finge ter crenças, virtudes ou sentimentos que, na verdade, não possui. Fim de cena. Idiota! Um clássico de tantos que há. E ao contrário do que meu pai me dizia, um idiota não é alguém que tinha muitas ideias como eu. Idiota tem origem no grego antigo idiotes, que significaria uma pessoa comum, sem habilidades ou educação especializada, alguém que não fazia parte dos círculos políticos ou públicos, no fundo, um bicho do mato.
Queres ver que o meu pai acertou na mesma? Bom, com o tempo, o significado de idiota evoluiu para designar uma pessoa considerada ignorante, sem conhecimento ou inteligência, ou alguém que age de forma tola e desinformada. Ai, como as coisas mudam, não é, pai? Ignóbil. A palavra ignóbil vem do latim ignobilis, que é formada pela combinação de in, prefixo que significa não ou sem, e nobilis, de nobre, de boa origem ou respeitável. Literalmente, ignobilis significava o não nobre, o não respeitável, e indicava algo ou alguém que não possuía as qualidades ou o status de uma pessoa nobre. Em português, ignóbil é usado para descrever algo que é moralmente reprovável, vil ou desprezível. A palavra carrega uma forte conotação de desonra e desprezo, sendo aplicada para caracterizar ações, comportamentos ou pessoas que demonstram uma falta de princípios ou que agem de maneira cruel ou sem ética. Imbecil. A palavra imbecil vem do latim imbecilus, que significa fraco, débil ou sem força. O termo era originalmente usado para descrever algo ou alguém que não tinha força física ou moral. Imbecilus é uma combinação do prefixo in, que significa não, e baculum, que significa bastão ou vara, sugerindo algo ou alguém sem apoio ou suporte, fraco ou incapaz de sustentar-se. Em português, imbecil passou a ser usado como um insulto, significando uma pessoa considerada muito tola, estúpida ou sem a capacidade de pensar de forma racional. A palavra é utilizada de maneira pejorativa para caracterizar alguém com falta de inteligência ou discernimento. Labrego. A palavra labrego tem origem no latim laboricus, que significa relativo ao trabalho ou trabalhador. No entanto, ao longo do tempo, o termo foi-se afastando da sua origem positiva e passou a ser utilizado com uma conotação negativa. Em português, labrego é uma palavra de uso pejorativo, geralmente para descrever uma pessoa de origens rurais, associada à falta de suposta sofisticação, educação ou boas maneiras. A palavra transmite uma ideia de rusticidade ou de alguém que não tem o refinamento urbano, cultural ou social. Na minha experiência pessoal sempre foi ao contrário, mas se calhar eu sou labrego. Lerdo. A palavra lerdo vem do latim lente, que significa devagar ou lentamente. Ora, não é então de estranhar que o lerdo tenha um tom de crítica à falta de agilidade mental ou física, sendo utilizado para descrever alguém que não responde de forma rápida ou eficiente, seja em termos de compreensão ou de ação. Mamarracho. A origem remonta ao árabe mucarrash, que significa raspado, arranhado ou destruído, e foi transmitida para o espanhol, evoluindo para um termo que descrevia algo mal feito ou uma pessoa desajeitada. Com o tempo, esse termo foi adotado na língua portuguesa com o significado de algo muito mal feito ou algo que é grosseiro, feio ou desproporcionado. Portanto, o termo tem uma forte conotação de algo de má qualidade ou mal executado, como uma construção ou um projeto defeituoso, ou mesmo um comportamento ou atitude sem jeito nenhum. Morcão. Neste, os livrinhos de etimologia, feitos provavelmente por gentes do Sul, falham todos. Morcão é o lento, o lerdo, o burro que nem uma porta. A origem provável é do espanhol morcón, que se refere a uma salsicha ou salpicão. Há quem mencione o termo latino murcus, preguiçoso ou cobarde, mas sinceramente nem quero aprofundar mais. Saberás certamente reconhecer um morcão quando o vis à tua frente. Otário. Um que sempre usei bastante e que não fazia ideia que vinha da Argentina. Pelos vistos, a otária é uma espécie de foca ou leão marinho popular nas costas do sul do país. Consta que tais animais não sejam do mais esperto e bastante fáceis de enganar e depois pescar. E eis que o termo cruzou oceanos para vir batizar os inúmeros otários que temos por aqui.
panhonha. E eis um termo que também poderá ter vindo do outro lado do Atlântico, nomeadamente uma derivação de pamonha, que seria um prato de milho feito de uma papa mole e flácida. Passou a ser utilizado de uma forma pejorativa em algumas regiões do Brasil para descrever uma pessoa considerada tola ou sem iniciativa. Em Portugal, o panhonha é praticamente o mesmo. Lento, lerdo, que está associado à fraqueza, à falta de atitude ou à submissão. Pedante. Pedante. A palavra pedante tem origem no latim pedanticus, que significa aquele que se comporta de maneira excessivamente erudita, ou aquele que demonstra um conhecimento pretensioso. O termo pedânticos deriva de pedantus, que originalmente designava um mestre de escola ou um professor, mas com o tempo passou a ter uma conotação mais negativa, associada à pessoa que ostenta saberes de forma exagerada e, muitas vezes, de maneira desnecessária ou pretensiosa. Em português de Portugal, pedante é utilizado de uma forma pejorativa para se referir a alguém que se mostra excessivamente preocupado em demonstrar o seu conhecimento, muitas vezes de forma arrogante ou insuportável, sem levar em consideração a relevância ou a adequação do momento. Peralvilho. A palavra peralvilho tem origem no português arcaico, que se refere a uma substância fina e branca, geralmente derivada do amido de trigo ou milho. Tradicionalmente, o peralvilho era usado em Portugal como um pó fino, utilizado tanto na culinária, para preparar massas e bolos, quanto em outras aplicações, como a indústria têxtil. No entanto, em algumas regiões de Portugal, peralvilho também é utilizado de forma pejorativa, especialmente como um termo de insulto, para descrever uma pessoa considerada fraca, inútil ou sem grande valor. A conotação negativa está associada à ideia de algo insípido, sem substância ou com pouco impacto, semelhante à leveza e finura do pó. Portanto, em contextos informais e regionais, peralvilho pode ser utilizado como um insulto, sugerindo uma pessoa sem importância ou que se apresenta como fraca, sem substância, inútil. Rameira. Outra interessante variação de puta, prostituta, meretriz ou cortesã. Tudo indica que deriva de ramos, que em latim significa ramo ou braço, mas também tinha conotações mais coloquiais ou vulgares em alguns contextos, sendo utilizado para descrever, de maneira figurada, o órgão sexual masculino. Uma mera especulação, já que há quem defenda que vem de rama que colocavam no chão para realizar as suas atividades remuneradas, as senhoras rameiras. Pior são as que não são pagas por isso, não é? Sacana. A palavra sacana tem origem no termo sacanas, que no português antigo se referia a um mau sujeito, a um criminoso, a um ladrão. A origem está ligada à palavra latina sacus, que significa saco, e, por metáfora, ao conceito de uma pessoa que se esconde ou guarda algo de maneira enganosa. Em português moderno, sacana é uma palavra tão pejorativa que é utilizada para descrever uma pessoa desonesta, traiçoeira ou mal intencionada. Alguém que age de forma a prejudicar os outros ou realiza ações de maneira vil. Pode também ser usada de maneira mais leve ou informal para se referir a alguém que fez algo de maneira astuta, maliciosa ou irónica, mas sem ser necessariamente uma grande ofensa. Sacripanta. A palavra sacripanta tem origem no italiano sacripante, que era usada para designar um personagem literário da Renascença. Sacripante era o nome de um cavaleiro sarraceno na obra épica Orlando Furioso, de 1516, de Ludovico Ariosto. Na dita história, ele é descrito como um guerreiro forte, mas vaidoso, fanfarrão e pouco confiável. Com o tempo, o nome do personagem tornou-se um termo comum em italiano para descrever alguém com essas características. Quando a palavra foi adotada para o português, passou a ter um significado pejorativo. Sacripanta é usado para designar uma pessoa desonesta, vil ou traiçoeira, alguém com intenções enganosas ou caráter duvidoso. Pode também ser utilizado de forma mais leve, como sinónimo de patife ou malandro.
Trapaceiro. A palavra trapaceiro deriva de trapaça, que significa engano, logro ou artifício desonesto usado para ludibriar alguém. A origem etimológica exata de trapaça é incerta, mas acredita-se que possa vir do espanhol trampa, que significa armadilha, ou do italiano trappola, com o mesmo significado. Ambas as palavras têm ligação do latim vulgar trappa, que se referia a uma armadilha ou dispositivo para apanhar algo, especialmente animais. Trapaceiro é, por isso, usado para descrever uma pessoa que engana os outros por meio de truques ou artimanhas. Pode ser sinónimo de mentiroso, desonesto, fraudulento ou enganador. Vigarista. A palavra vigarista deriva de vigário. No latim tardio era vicarius, significando substituto ou representante. No contexto religioso, vigário referia-se a um clérigo que atuava como representante de uma autoridade eclesiástica superior. No entanto, com o tempo, a palavra passou a ter uma conotação negativa em português devido a práticas fraudulentas associadas a falsos representantes ou intermediários. Eram eles personagens duvidosas que andavam de aldeia em aldeia a fazer-se passar por vigários e a dar o conto do vigário. Esses ficaram conhecidos como os vigaristas. Olá, eu outra vez. Então, gostaste? Sim? Pronto. Então, se puderes, partilhas, comenta. É a mesma coisa que eu disse no início, só que é para ver se o teu trabalho, não é? A ver se podia ser para o algoritmo coisar isto tudo. Está bem? Subscreve e assim, votos de muita saúde. Obrigado pelo teu tempo.